entrar nessa live ao vivo e que vai ouvir essa live depois. Vou iniciar aqui me apresentando para você que não me conhece. Meu nome é Jaqueline Moraes. Eu sou casada. Essa semana eu vou fazer 22 anos de casada. Tenho duas filhas, uma de 8 e outra de 4 anos, e a gente vai estar aqui com mulheres maravilhosas, dividindo a experiência que elas têm também nos seus casamentos e nos relacionamentos, para a gente falar um pouco aí sobre usos das telas e o impacto que as telas têm aí no casamento com as crianças, ou que tem um impacto com a Carol e a Bruna. E aí cada uma vai falar um pouco sobre o que eles aprenderam, né? Nesse dia a dia. Todas nós somos casadas. E aí entrando aqui a Carol, linda, gaúcha, Oi, oi. mãe de uma bebezinha e de um rapaz lindo. Conta um pouco quem é você, para quem está nos ouvindo. Sejam bem-vindos. Quem já está ao vivo, tá nesse momento aqui. Nossa, quanto tema já espetacular, né, Jaque, que a gente já falou, e hoje mais um momento extraordinário aí para nós estarmos juntas. Eu sou a Carol, esposa do Jackson. Nós residimos atualmente lá em Alphaville, agora estamos passando um período aqui no nosso sítio no sul, mas somos naturais do Rio Grande do Sul. E eu sou mãe de dois generais, o Murilo tá com 4 aninhos, o Daniel tá fazendo 4 mesinhos agora, semana que vem, e tem uma longa caminhada aí como experiência de mãe já, me considero já, né? Por mais que Alphaville, dois filhos, nossa, 2 filhos já é o auge, mas com certeza aí para contribuir, para somar nesse assunto e trazer o que tem feito sentido para nós nesse momento. Hoje Pois. minha profissão é entregar o melhor para os meus filhos, estou vivendo essa maternidade exclusiva aí, também cuidando um pouco das coisas do lar e auxilio meu esposo também em alguns momentos na empresa. Então, basicamente, esse é a minha atuação hoje. Legal, bacana. Eu, eu falei um pouco, não falei com quem eu sou casada, né? Sou casada com o Eduardo de Moraes, então, e completamos agora 22 anos de casamento nessa sexta-feira. É, a, um antigo chefe meu, ele falava o seguinte, ele falava, não sei por que você casou tão cedo. E aí eu falava o seguinte, para que você vai ficar enrolando se você já encontrou a pessoa certa? Então, apesar de a gente ter tantos anos, aí, 22 anos de casados, que para muitas pessoas parece muita coisa e para outras parece uma vida inteira, e para algumas é, de fato, é, eu digo que assim, a gente conseguiu juntos curtir a vida e curtir o casamento e aproveitar a vida juntos antes dos filhos. Então não tinha aquela dúvida com quem que eu vou passar a minha que eu vou passar o feriado é com ele, com quem que eu vou passar a próxima férias é com ele. E juntos a gente já determinava quais eram os objetivos que a gente tinha como casal, o que que a gente queria aí viver um pouco. A Maera tá entrando aqui também. Tô aceitando a sua solicitação por aqui, Maiara. E eu não sei você, talvez seja até mais diferente, né, Carol? Eu brinco que, não brinco, mas de fato eu fui uma criança que fui desenvolvida nas telas. Porque a minha mãe, ela trabalhava 2 períodos, ela trabalhava fora, o meu pai também trabalhava fora, ele era metalúrgico quando era criança, então tinha uma pessoa que cuidava da gente. Não é que cuidava, ela fazia de tudo para que ninguém morresse. Então, o cuidar dela era Sobreviver. da alimentação e me deixar na televisão o tempo que eu quisesse. Então, além do tempo que a gente ficava
além do tempo de ir para a escola, a maior parte do tempo era vendo desenhos. Então, eu assistia televisão na hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu só tinha uma televisão em casa, eu, inclusive, assistia jornais, assistia todo o jornal, assistia Vale a Pena Ver de Novo, assistia o Sessão da Tarde, assistia todos os programas da Globo. Eu acho que a Globo foi a que me criou, eu diria, minha, na minha infância e adolescência inteira até eu começar a trabalhar. A vantagem de morar no interior é que você não tem como fala, você tem outras coisas para fazer além da televisão, que eu que não podia sair de casa era a minha única opção. Sim. É o extremo, né, Jaque? Porque eu também tenho uma realidade totalmente diferente, né? Meus pais, minha mãe ficava exclusivamente em casa, tendo aqui, dar um oi pra minha mãezinha aqui. Contribui aí, mãe, se eu tô falando a verdade ou não. Mas eu me criei no interior e minha infância toda praticamente foi fazendo a lida e ajudava com os bichos e ficava o tempo todo ali em envolvimento com a natureza e muito pouco mesmo na frente da televisão, assim. Eu lembro que em momentos bem pontuais, e até não tenho muita memória que todo mundo lembra, assim, desenho tal, não sei. Eu assistia muito pouco mesmo, que os poucos que eu assistia era bem momentos assim, tipo um dia de chuva, que não tinha como fazer muita coisa fora, mas eu percebo que isso com certeza criou reflexos, né, hoje positivos nessa questão da contemplação, que é uma coisa que eu vejo muito hoje da natureza, sabe, de estar em contato, de validar, e, né, e quanto isso fez parte da minha infância, né, contato com os animais, tanto que eu escolhi minha profissão depois nessa área, né, fui criada ali e depois montando a cavalo e boi, a mãe dizendo ali, ó, eu lembro das fotos de infância, era eu montada em cima dos bois, que eu ia andar a cavalo, então minha infância foi bem aventureira, assim. Isso é muito bom e acho que precioso. E aí eu brinco que assim, como eu não tinha outras coisas para fazer, era de televisão e, e é impressionante o como que ela não é a melhor opção para os nossos filhos, vamos dizer assim, um pouco, porque você acaba terceirizando todas as informações que você está entregando para eles sem perceber. Tá passando agora, recentemente, Carol, não sei se você já levou seus filhos para assistir, tá passando um filme chamado Toy Story, e agora ele tá, tipo, eu brinco que é quase uma revolução das máquinas. Existe a criança que ficou com os bonecos, ela ganha um iPad que ela chama de Lilipad. E aí o Lilipad, ela ela fica vidrada naquele negócio. E aí as amigas que ela encontra através dos joguinhos que ela entra, ela fala o seguinte: brincar com bonecos é coisa de bebê. E a menina ela não e ela começa a ter uma crise, porque as meninas começam a tirar sarro dela, porque ela ainda brinca com bonecos. Mas ela está na fase de brincar com bonecos. E ela se sente muito mal por isso, porque encontra amigos que não são tão verdadeiros amigos assim, e a mãe dela fica completamente perdida. Ela não sabe que a filha ela está sofrendo de bullying mesmo, de olha, você faz tudo errado, e com amizades ruins, porque a mãe não consegue ouvir, porque só tá no digital. E aí tem várias outras cenas que se passam sobre o uso excessivo das telas e o quanto que aquela criança está perdendo a infância por ficar somente no, no iPad. E aí ele mostra, inclusive, a evolução do que a gente entrega como telas e nem percebe. Eu, quando era criança, eu tinha um minigame, que era uma cobrinha, assim, que ficava andando no celular e tudo mais. E aquilo prendia muito a minha atenção. Eu já fiquei o dia inteiro naquele negócio. E aí eu notei que as minhas filhas ganharam uma câmera fotográfica. Eu achei a câmera fotográfica super fofa. Ah, estão tirando foto. Na hora que eu vi aquele mesmo joguinho que eu ficava o dia inteiro perdida, tinha na câmera fotográfica, eu não sabia. Eu tive que confiscar a câmera fotográfica porque a criança começou a ficar aqui sem perceber. Era uma câmera com joguinho.
E aí a gente dá câmeras achando, ou dar algumas coisas para elas achando que é só. Ah, é só um brinquedinho simples, mas não, que deixam as crianças meio viciadas. Obrigada, Mayara. Conta um pouco quem é você, dos seus dois filhos lindos, para as pessoas que não te conhecem te conhecer também. Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Mayara, casada com o Roger, já são 16 anos juntos, então tem muita história, né, por aí. E temos nossos dois garotinhos, aqui são dois generais também, né? O Theo e o Matheus, 5 anos e 3 anos. E esse assunto tela é algo que eu gosto demais, porque eu estudei muito pela maternidade, né? Então eu sempre estava assim atenta sempre a estudar. Estudei da como ia ser o parto, estudei da amamentação e também me atentei com essa questão de telas, que eu via que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendava que até 2 anos, zero telas. E nos estudos mostram que atrapalha o desenvolvimento da fala. Então eu sempre fiquei muito atenta, assim, até os 2 anos deles eu não deixava nada de tela. Parecia chata, porque antigamente era muito normal todo mundo ficar na tela. Meu sobrinho agora tem 17 anos, ele foi criado na tela. Era tudo quanto é desenho e tava tudo bem, era normal assim as crianças ficarem no desenho. Eu percebo que é uma coisa mais recente essa conscientização e esse acesso à informação dos estudos de que isso é ruim para a criança. Então eu tive uma infância que eu morava em prédio, então eu brincava muito, eu não era tanto assim de tela, porque tinha um prédio, né? Então tinha vários amigos, a gente queria descer e brincar. Eu tenho uma irmã, então eu não fui muito assim. E com os meus filhos, eu percebia que as pessoas me julgavam um pouco, o fato de, ai, que exagero, para quê? Nossa, deixa um pouquinho. O meu mais velho, ele foi zero telas até 2 anos. Eu consegui, assim, foi mais simples. O Mateu, mais novo, foi um pouquinho mais difícil, porque já tinha o mais velho. Mas assim, mas eu ficava sempre, dava um jeito de tirar ele, para ele não ficar ali, né, envolvido. E eu percebo assim, às vezes, amigas, né, que têm filhos também pequeno, que às vezes, nossa, porque meus filhos falaram bem rápido, assim, com menos de 2 anos, os dois já falavam super bem. E, e às vezes eu percebi, às vezes a pessoa fala, nossa, mas ele fala bem, o meu ainda tá ainda mais devagarzinho. E claro que cada criança tem o seu tempo, né? Não existe uma regra, né? Cada criança tem o seu ritmo. Mas eu sempre perguntava, assiste muita tela, sua criança? Ai, assiste. E aí eu comecei a perceber, assim, na prática, conversando com muitas mães de crianças que demoravam um pouquinho mais a desenvolver a fala e, curiosamente, ficava bastante na TV, na tela. Então, esse assunto eu achei ele muito pertinente, porque é muito, é assim, é confortável a gente pôr na tela, né? Porque a criança fica quieta. A gente consegue ter um sosseguinho, né, gente? A gente sabe, pra quem tem mais de um filho, tem hora que você quer. Será que dá pra parar um pouquinho e chamar mãe? Que é mãe o dia inteiro, né? Mãe, 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 mãe. Ou então, às vezes, dá pra parar um pouquinho aquela gritaria, aquela coisa, aquela agitação. E pôr na tela é prático, é confortável, é fácil, é mais fácil. Você põe lá que a criança ficar quietinha, não fica correndo na casa, fazendo aquela loucura, colocando brinquedo para todo lado, né? Só que quais as consequências disso, né? Quais as consequências? Então, esse assunto, quando vocês trouxeram o assunto, eu achei muito assim legal, né, da gente conversar, porque é muito sério. É muito sério. E o que que a TV está ensinando para os nossos filhos, né? Que é outra questão. Eu o que você está falando, o que a TV está te ensinando para o seu filho, eu acho muito interessante. Tem um filme específico que, gente, eu tenho amigos homossexuais e super respeito eles, tá? Gosto, admiro alguns professores que eles não falam para as crianças, mas eu sei que são e super respeito e admiro muito. É, mas até aí normalizar uma coisa como se aquilo fosse algo super natural e que é a ordem natural das coisas, isso cabe aos pais, não à TV. E eu assistia um desenho, eu estava assistindo com a minha filha do lado, eu sempre gosto de assistir junto para saber o que está passando. E aí é um museu e ela aparecia os pais dela. Ela chamava como os meus pais. E os pais dela eram duas múmias, homens. E eles eram os pais dela, e ela era como se fosse uma Cleópatra, uma múmia, para como falasse, olha, ter dois pais é algo super natural da época das múmias.
Aí eu falei assim, eu não dei foco naquilo para não chamar a atenção daquilo que estava acontecendo. Eu falei assim, filha, a mamãe acha que esse... E aí os bonequinhos falavam todos, vamos todos brincar! E era muito bonitinho, inclusive, os desenhos, e era muito singelo o que era tocado. E eu falei, filha, esse desenho a mamãe não gosta mais, vamos assistir outro desenho? E aí a gente vai cortando. E aí as influências desse mesmo Toy Story, ele é muito bacana, mas no final eu fiquei tão irritada, porque ele é aquilo que vocês falaram na semana passada, de mudar o papel da mulher e do homem. No caso, tem uma boneca, né, que chama Jessie. A Jessie, ela vai casar com Buzz Lightyear, que é um interestelar, ele é o explorador do espaço. A Jessie estava no altar esperando o Buzz Lightyear entrando com uma saia cute, como se fosse ele de noiva, ele segurando o buquê e ela esperando ele lá no altar. Pra que isso? E mesmo eles fazendo papéis, ela papel de mulher e ele papel de homem, mas mostrando que ela era muito forte, que ela inclusive é a que tá lá esperando ele no altar, e ele entrando com flores e com uma saia de homem. Por quê? São coisas bem sutis, né? Que parece que é bobeira, mas a criança vai vendo aquilo e começa a normalizar. Tem desenhos, né? Aquela Peppa Pig, que é super mal educada. Então, assim, aqui em casa a gente sempre fala muito sobre esse princípio da honra, que precisa honrar pai e mãe. Aqui em casa a gente sempre bate nessa tecla, né? Precisa respeitar o papai, honrar o papai e a mamãe. E aí, se a criança ficar vendo desenho que incentiva um comportamento de desonra, aí daqui a pouco você vê sua criança nos comportamentos agressivos, porque tá espelhando aquilo que assistiu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, o que eu percebo ultimamente também, só para eu poder encerrar, porque senão eu fico falando aqui muito. Muitas crianças que têm um acesso livre no celular, às vezes crianças novinhas. As crianças aqui, eles não mexem no celular, né? E realmente a gente não deixa assistir. E eles não têm nem muita prática, assim, né? Mas eu vejo que tem criança na idade deles que já tem prática. A criança já tem a senha, ela já sabe sair rodando tudo, pondo tudo. Eu, particularmente, acho isso muito perigoso, porque, assim, no YouTube cai qualquer coisa. Até aquele Kids, até o YouTube Kids. Ah, é só desenho, é só desenho. Mas o que tá ensinando o desenho? Pode estar ensinando a desrespeitar, pode estar ensinando. Tem uns desenhos, assim, bem esquisitos. E uma coisa que eu faço muito aqui, eu seleciono, não deixo eles assistirem qualquer coisa. Eu sempre fico atenta no que é, para ver se é um desenho que é um desenho de princípios, ensina valores para a criança, o que está ensinando. E só uma última dica, assim, que eu faço muito com os meus aqui, que está sendo muito legal, a gente começou a colocar quiz na TV, e eles estão amando. Então, é assim, quiz de animais. Então, agora os meus filhos, eu tô vendo que o vocabulário deles dos animais, nossa, eles sabem mais animais do que eu. A gente brinca de animais aqui, eles sabem mais. Eu falo, gente, vocês que têm que me ensinar. Então, a gente pode também, né? Porque não precisa ser radical, zero TV. É difícil, né? Zero TV. Mas, intencionalmente, o que a gente vai pôr, né? É o que eu venho fazendo e eu acho que vem funcionando, assim. Vem sendo legal essa experiência. Quem gosta de filme, então, eu sugiro assistir Davi, que tá no Netflix, é a história do rei Davi, mostra ele matando o gigante Golias, até ele no final, bem próximo de quando ele assuma como seu rei. E aí você traz coisas boas, né? A minha filha até esses dias ela falou assim, mãe, coloca a música Shalom para eu acordar. Então, ao invés de você deixar o despertador, pega o celular e coloca a Shalom, que é a música que o Davi canta para acalmar acalmar o rei Saul. E aí a gente pode selecionar o que vai mostrar, né? Falando um pouco aqui da Bruna, a Bruna é a mais corajosa de nós quatro, é a única aqui que tem 3 filhos. Fala um pouco quanto tempo você está casada, Bruna, um pouquinho aí para as pessoas te conhecerem. Boa tarde, gente, tudo bem? Na verdade, eu tenho 4 filhos com o Senhor e 3 aqui comigo. E eu tô casada já há 7 anos, né? Tô num relacionamento há 10 anos. E hoje moro aqui em Osasco. E não sei o que mais vocês falaram, mas referente à experiência com a tela, né? Eu fui ouvindo aqui enquanto eu não estava conseguindo entrar.
um pouquinho do que cada uma trouxe. É exatamente o que a gente vai vivendo com as crianças, né? Então, por exemplo, até o exemplo que a Jaque deu do Davi, eu comecei a assistir com as crianças, o meu mais novo de 3 anos me pediu uma espada. E aí ele fala que o vô é o Golias, ele é o Davi. Então, assim, é muito gostoso. A gente vem assistindo algumas séries da Bíblia. E é muito legal porque eu consigo trazer eles para trazer um pouco, não só da gente ficar na leitura, mas eles verem na prática como que funciona. Então, assim, é muito bacana. E esse tempo de tela, eu desde pequenininho, eu sempre busquei, igual a Mayara comentou aqui, que ela buscou se informar quando ela virou mãe a respeito disso, que sim, faz mal, né? Existem muitos estudos que trazem sobre isso, que até 2 anos faz mal para a criança, que tem que ser 0 telas. E eu vivi isso desde o começo. Então, desde pequenininha, do meu mais velho com 7 anos, 8 anos, que fez domingo, eu criei eles com 0 tela. A gente morava no interior e era 0 telas ali até os 3 anos e meio. Graças a Deus eu consegui manter o que eu fazia. Eu dava músicas da Galinha Pintadinha no celular e ele ia ouvindo e a gente ia se divertindo. Então, assim, eu consegui passar esse momento. E hoje, graças a Deus, as crianças, assim, têm uma rotina de que eu não sou aquela pessoa, não vai ver telas, porque, como vocês falaram, a gente recebe muitos julgamentos. E quem que nunca errou, gente, para que não possa atirar a primeira pedra, né? Então, assim, mas é uma forma que a gente decidiu fazer. A gente decidiu por optar, não, nós queremos criar os nossos filhos diferente de tudo que nós já vimos. Diferente de tudo que o mundo vem pregando. Não é liberar um celular porque o amiguinho tem. Não, peraí. Mas onde que você mora? Você mora com seu amiguinho? Então eu sempre trago essa consciência pro meu mais velho. Porque o Senhor, ele colocou você para viver aqui com a gente. Então vamos olhar para essa direção. Porque se você soubesse já e pudesse ter um celular, você já nasceria grande. Então eu sempre trago essa relação aqui para o meu mais velho, que já tem essa consciência, porque ele vê, meu amiguinho tá jogando aquele jogo eu nem sei os nomes direito, do videogame, que é super famoso, que faz super mal. Eu não sei se vocês sabem os nomes. Minecraft? Mas tem Minecraft, mas tem um outro que é ainda pior que o Minecraft. E... Oi? Eu não sei o nome, mas é um que tem que matar as pessoas, não é? Exato. E aí, assim, ele fala, meu amiguinho começou a falar. Aí, sabe o que eu faço? A primeira coisa, eu falo, filho, vamos lá. Como que é o nome? Aí eu começo a pegar o Google e mostrar para ele qual que é a raiz, quem que criou, por que essa pessoa fez isso. O que ela está mostrando para aquela criança. Então, eu sempre vou na fonte. Porque se meu filho ele não tem a consciência daquilo que o amiguinho dele está fazendo e que o pai ou a mãe, e é isso que é o assunto da live, não está tendo a consciência ou não está cuidando porque às vezes precisa deixar o filho ali na tela, como que o meu filho ele vai, no momento em que eu não estiver com ele, ele vai poder escolher? Eu quero seguir pelo caminho daquilo que é certo, ou não. Eu tenho que seguir porque meus amiguinhos estão fazendo. Então eu sempre trago ele para gerar essa consciência. E tanto que ele tem um videogame que ele ganhou do meu pai, mas ele joga assim, o Mario Bros. E é coisa de 30 minutos. E aí meu pai, e por ser de outra geração, ele fala, deixa o menino 2 horas. Ele vai ter 30 minutos de jogo porque ele já sabe que ele tem 1 hora de filme. Então, a gente sempre tem essa rotina, porque tem que entender aquilo. E eu peguei um pouco de celular que era na criança. A irritabilidade. Eu vejo isso nitidamente. Se passa um pouquinho ali de 1h30, gente, eu falo, gente, agora a gente vai dar uma pausa, amanhã a gente continua. Por mais que eles vão ficar chateados, eu falei, pode não gostar, mas tá tudo bem. Senão daqui a pouco você vai ficar reclamando, daqui a pouco você vai sair brigando, não querendo fazer nada do que precisa, e aí? A vida continua. Então, eu consigo identificar muito isso, essa mudança de comportamento. Porque principalmente quando a gente vivia na pandemia, as telas, elas vieram muito mais forte. Né? Vieram muito mais forte.
E é uma coisa que a gente pegava, assistia, e os meus meninos na época eram pequenininhos. Eu deixava eles assistir um pouco mais. E aí eu já vi essa mudança de comportamento. Aí é onde a gente que tá atenta falou, peraí, isso não fez bem, então vamos voltar. Então eu sempre tive essa atenção, esse olhar mesmo, que muitas mães hoje, não por conta da correria, entregar o tablet. E eu tenho essa consciência, e é uma coisa assim, é tão interessante que a gente tem a consciência, às vezes o nosso marido não. A gente tem a consciência, mas os nossos pais não. Aí você fala, desde a criança. É igual a Jaque falou, ela foi criada ali na Globo. Na tarde eu também, era a sessão da tarde, malhação, vale a pena ver de novo, tudo junto. E eu fui criada pela minha avó. Tinha uma consciência de que tá tudo bem, a minha neta tá segura, tá dentro de casa, vai assistindo televisão. Mal sabia eu que isso me gerou vícios vícios de que toda hora querer um chocolate, porque gera ansiedade na criança, a criança ela tem que gastar energia. Reflete nesse excesso. Eu vou só um comentário. A Maiara não usa óculos, a Carol não usa óculos. Você usa óculos, eu uso, tá? Eu tô de lente de contato, eu tenho 5 graus de miopia. Eu, com 10 anos, eu já não conseguia sair de casa, porque eu assistia a televisão assim, gente, ó. Como eu ficava da hora que eu acordava até a hora de dormir, eu assistia muitas vezes até o filme da segunda-feira que passava lá, sessão especial. Assistia esse filme também até dormir meia-noite. Eu ficava muito perto da TV. Teve impacto. Hoje eu tenho uma miopia tremenda que eu não consigo nem operar. Impacto físico. Carol, eu tenho, assim, quem não foi criada para as telas como você? O que artifícios você usa para distrair esses generais? O generalzinho pequenininho é mamar, mas o general de 4 anos. Nossa, eu vejo aqui como é bom ter, assim, conexões e falar de um assunto tão precioso como esse, mas eu tô aqui me fazendo rebobinando o tempo e tentando lembrar tudo como foi, porque o Murilo já tá com 4 anos. Eu acho que essa introdução aconteceu seguramente próximo dos 3 anos, que eu comecei a mostrar alguma coisa nesse sentido para ele, mas eu sempre fui muito rigorosa mesmo, assim, em todo o sentido. Celular, era assim, no último dos últimos casos, e depois de um tempo eu removi completamente, agora ele já não pega mais, faz muito tempo, mas eu tava me lembrando principalmente de como eu era quando eu vinha com meu filho, né, que era na época. Eu sempre era a mãe da sacola, sabe? A gente ia, não era só a mochila das fraldas e do coisa, era mais umas 2 malas de brinquedo, e aí a gente sempre levou o Murilo em tudo. Era curso da igreja, era culto, sei lá o que tinha, era sempre ele estava junto. E aí era eu com um saco de massa de modelar, pecinha de não sei o quê. Aí eu fazia um acampamento para eles. Tipo assim, a gente ficava fazendo os negócios ali e ele tinha a sessão dele ali, sempre coladinho com nós e se interagia com tudo. Então, é muito mais cômodo, e eu acho que cai nessa questão, muitas vezes, quando os pais vão ponderar, porque, tipo, dá trabalho, né? Era meia hora antes de sair de casa, organizando coisa para ter entretenimento para o período que nós ia ficar fora, digamos. A gente levou ele em eventos, assim, que já ninguém aceitava a criança. E a gente deu um jeito de entrar e ele ficou, tipo, horas no evento com nós, sem acesso nenhum à tela, sabe? São N casos que eu fui lembrando aqui. E eu pensei, gente, eu acho que eu tenho uma boa bagagem sobre isso, porque, tipo assim, não tinha. E aí, as percepções principais que eu anotei aqui é essa questão da criatividade. Porque quando eu comecei, tá mais fácil, leva só o celular, pensa. Não precisava levar a sacola. Aí, às vezes, ele começava a ficar enjoadinho, a gente dava para ele olhar uns minutinhos. E eu comecei a perceber que isso não tava legal, porque daí não saciava mais, sabe? Tinha que seguir olhando, e aí, depois que ele olhou uma tela, como é que ele vai querer montar um Lego? Tipo, não fazia sentido, sabe? E aí eu parei completamente com o celular
E quando nós fizemos essa nossa mudança para Alphaville, saímos daqui, que aqui no sul tinha TV, tem TV em tudo que é canto e tal, e lá a gente se mudou sem TV. Um apartamento pequeno, a TV ficou aqui, não entrou no apartamento, então a gente não tinha nem sofá e nem TV lá em São Paulo por 6 meses. Ele ficou 00 tela mesmo, sem televisão e sem celular. Foi o período que mais eu consegui perceber a criatividade dele assim, ó, num nível hard, sabe? Despontou de todos os sentidos, na fala, na comunicação, em tudo, porque era o nosso tempo. Eu só tinha ali contato, né? E aí eu me lembro de um dia que eu segurei o máximo, assim, nós estávamos numa uma palestra do Pablo, e era já quase meia-noite, e ele não sabia mais o que brincar. Tipo assim, eu já tinha levado uma sacola de coisa e já tinha enjoado de tudo, e ele prestava atenção, e aí daqui a pouco ele me disse, mãe, deixa eu olhar um pouquinho de filminho. Eu falei, e aguentei assim, respirei fundo, olhei pro Jackson ele já tinha dito, pega e dá, tipo assim, tá quase terminando. Aí eu falei, não, filho, tu tá vendo aquela caixinha de lápis ali? Monta alguma coisa com ela. Aí sabe o que que ele fez? Eu comprava uns bichinhos, que ele gosta muito de animais, né? Miniaturinha, assim. Aí ele botou uma caneta em cima da outra, um lápis em cima do outro, botou o bichinho em cima da caneta que tava por cima e começou a fazer uma catapulta com o bichinho e jogar ele pra cima. Ele ficou mais de hora brincando com aquilo ali, com uma criatividade que, tipo, eu não ia ter, sabe? Eu falei, olha pra aquelas canetas ali e dá um jeito de se interter com elas. Eu falei que tá acabando. Aí aquilo ali me veio assim, porque se eu tivesse atacado a tela ali, tinha explodido com aquela criatividade dele e ele já tava resolvido, tipo assim. Aquele dia ali foi o ponto que eu falei assim, não, eu não vou abrir mão disso, sabe? Porque eu tô desenvolvendo uma mente forte que tá pensando e ele tá raciocinando muito mais do que uma criança que tá ali enfiada na tela. E aí eu comecei a ver melhoras significativas no comportamento dele, de tudo. Tanto que agora, quando a gente é muito engraçado, porque minhas histórias são extremamente extremista mesmo, né? E cuidado com isso, não façam isso, porque não, não é legal, isso não é um bom exemplo. Tipo assim, não quero, e aí eu comecei a gerar nele um sentimento de tipo, meu, agora eu tô na TV, eu tenho que me cuidar, porque tá contra a vontade da minha mãe. E aí eu sempre dizia assim, não, meu filho não vai, e fui contra a minha própria palavra, né? Eu dizia que eu não ia mais dar tela pra ele, que ele não precisava, só que veio o Daniel. E aí tinha vezes que eu me sentia, tipo assim, o que que eu faço agora? Era hora de dar banho, eu tava só com os dois, e aí ele precisava de atenção, e aí, tipo, entre ficar com os dois chorando, filho, vai aqui um pouquinho, olha, sabe? E aí eu encontrei umas coisas que ia de acordo com os meus extremismos e deixava ele, tipo, 30 minutos agora nesse período lá. E aí começou a me constranger com coisas que o filme ensinou, que eu tive que me, tipo, voltar atrás da minha palavra, sabe? Eu falei, filho, tá tudo bem. E eu comecei a gerar uma espécie de culpa nele que não precisa. Não precisa ter, porque tá tudo bem, tipo, meia hora não vai estragar a infância dele. E aí o ápice do negócio foi assim, o que o Murilo assiste é Superbook, não sei se vocês já viram. Eu ia sugerir você esse agora, Nossa, Carol. É super, muito bom. é extraordinário, assim, sabe? Até E eu ele gosto de assistir. E ele gosta, e aí é assim, são 30 minutos. Cada episódio não passa de 30 minutos. E aí ele sabe, tipo, o máximo é 2. Se passou de 2, já nem negocia mais, porque mais de uma hora eu não deixo ele de jeito nenhum. Aí, um dia eu tava assim, muito braba com ele, porque ele tinha olhado um outro que é de aventura, que ele gosta muito de animais, então ele achou algo que é aventura com os Kratts. Aí os caras estudam os animais. Olha, a Mayara ali também conhece. E eles estudam o que cada animal especificamente faz, e isso estimula nele sair pra fora pra ver os animais. Então já começou me dando, batendo assim, né? Que tipo, o filminho tá estimulando coisas boas nele. Aí o Superbook, um dia eu tava muito bravo, porque ele olhou esse Aventura com os Créditos e estimulou demais ele. E eu não dava conta de conter ele dentro do apartamento, porque ele queria sair explorando a natureza. Eu falei, quer saber, tu vai ficar sem. Tirei 2 dias dele. Olha como eu sou extremista. Tô vendo aqui que eu tenho que melhorar muita coisa. Aí ficou 2 dias e ele ficou de boa, assim, sabe? E eu acho que isso é reflexo do. Eu já tô falando demais, mas só vou contar esse testemunho aqui. Aí eu falei assim, então, aí depois de 2 dias, eu falei, então, Murilo, beleza, tá liberado um Superbook, 30 minutos. E aí a gente vai ver como vai ter o comportamento. Aí, olha só, ele saiu do filminho, sem precisar falar nada, ele desligou, saiu da frente da televisão, entrou pro quarto dele, fechou a porta e ficou lá dentro. E daí eu pensei, ué, será que ele tá triste porque ele só pôde olhar um e aguentou de boa? Não, ele saiu do quarto e disse, eu perguntei o que ele tava fazendo, ele falou, mãe, eu fui orar.
Aí eu falei, o que que tu tava... E eu vi que ele tava assistindo, era o filme do Daniel. E aí o Daniel tava em oração e estimulando ali. E ele Melhor ele idade. saiu do filminho e foi orar. Eu falei, gente, eu tô sendo dura demais com essa criança, sabe? Porque, então, tipo, tem que cuidar os dois extremos, sabe? Porque eu também vi que esse extremo de 0, 0 tava gerando nele um peso, sabe? Então, para balancear isso é a experiência que eu tenho. E outra coisa sobre o pequeno que tu falou, gente, foi muito curioso, porque agora na Copa a televisão tava ligada. E aí era um som diferente, era um volta e meia passava. A consequência que deu nessa criança quando ele cruzava assim, ó, tipo, não tinha, às vezes eu tava ali dando de mamar, quando eu vi ele tava assim, colado. Eu pensei que ele tava dormindo, ele tava vendo a televisão ali de longe, sabe? Depois eu levava um baile pra conseguir fazer essa criança dormir. Aí eu pensei, gente, uma criança que fica todo tempo na frente da TV, como é que dorme? Não dorme, dorme mais tarde. É. Afeta o sono. Então, essas as testemunhas que quando vocês foram falando, eu notei que eu queria muito falar, porque faz todo sentido, A assim, minha sabe? mais velha tem que estar 7 horas da manhã na escola, né? Então, para ela estar 7 horas da manhã, tem que acordar mais ou menos às 6. E para acordar às 6, ela tem muito sono, eu tenho que colocar ela para dormir às 8. E aí, para ela dormir às 8h30, no máximo, a TV tem que ser desligada às 7h30, senão não dá. Senão não acorda, ou acorda mal-humorada, acorda chata. E aí você tá falando dos extremistas, eu fui a criança de 12 horas na TV por dia. 12 era o tempo que eu ficava acordada. E aí hoje eu deixo 1 hora, 1 hora e meia, e só seleciono o que eles vão assistir. Então, você falou do Superbook, eu deixo, o negócio do Daniel eu deixo. Para quem gosta de animais, tem uma no Netflix que se chama Mistérios Animais. Eles pesquisam alguma coisa lá de um determinado bicho, aí depois aparece esse bicho no final. Então é legal. Tem uma dancinha que a mais nova adora, então é para de 4 anos também. E a mais velha, de 8, ela saiu do integral por um tempo e aí ela podia ficar um pouco mais na TV. Aí o meu marido falou o seguinte: depois de 30 minutos de desenho, o que você vai assistir é National Geographic. E aí ela queria assistir sobre os animais da África, os animais da Austrália. Entende tudo sobre cobra agora e bichos peçonhentos. Então, alguma coisa de cultura que pode lhes ajudarem. Agora, só uma pitadinha que eu queria aqui sugerir e eu falei. A gente falou muito das crianças e do impacto. E o impacto no casamento? Muitas vezes a gente vai para o celular ali na cama para relaxar, entra no Instagram e começa a mexer, ver o que os outros estão postando. Qual que é o clima que o casal vai ter depois de namorar com os dois mexendo no celular? E aí um outro dado, que eu não sei se vocês mulheres sabem, mas mais de 50% de todo o tráfego da internet é de pornografia. Então, 50%, vamos se dizer assim, que não estou só em números estatísticos, diria que de nós quatro, os 2 homens aqui usariam isso. E a gente tem que ter perspicácia, tem que ser a mulher sábia. Se ele tem essa necessidade, o que ele está procurando? O que a gente pode auxiliar como esposa? O que a gente pode fazer para apimentar mais essa relação e não deixar a internet assumir esse papel? Enfim, é um assunto delicado, mas o que vocês acham que as telas aí podem impactar o casamento? Eu... Absurdamente, né? Impacta muito, assim, algumas coisas aqui em casa que a gente vem fazendo. Porque, assim, no geral, né? Se você fica ali no celular, você perde o relacionamento com a pessoa. E se você vai perdendo o relacionamento, você vai perdendo intimidade, daqui a pouco vocês estão distantes. Eu tenho uma amiga que tava morando no mesmo apartamento, estavam morando juntos, mas assim, não tinha comunicação já por meses. Ela falou, não sabia o que ele. Não sabia, assim, mais o que ele gostava, porque a gente não conseguia conversar, não sabia qual era o dia. Cada um fica no celular, cada um no seu canto. Então, algumas coisas aqui em casa, por exemplo, refeição. O jantar, que é o que a gente consegue estar a família toda reunida, né? Que de manhã eu sempre tô no café com as crianças, aí ó, as crianças almoçam na escola, mas à noite a gente tá sempre todos reunidos. Então, a gente tem um acordo aqui, que sem celular. Porque ali já é um momento que a gente consegue olhar no olho, que a gente consegue conversar.
a gente consegue saber como é que foi o dia. E no quarto, uma coisa que a gente até conversou essa semana, tipo assim, vamos começar a tirar esse celular, nem dormir com o celular no quarto, porque é horrível também. Tá vendo nos estudos que tu dormir com o celular perto não faz bem. Agora eu não tenho aqui os dados certinho, mas dormir com o celular não é bom. Estou até conversando sobre isso, né? Sobre a questão de tirar esse celular. Mas algo assim que eu fico muito atenta, realmente, de evitar. É um desafio, não é fácil, porque, assim, ainda mais que agora com essa coisa de Instagram, muita coisa a gente resolve no celular, WhatsApp, né? Muita coisa se resolve no celular. Eu tenho meu celular do trabalho, com WhatsApp profissional, então tem muita coisa para resolver. Aí tem, às vezes, grupos que eu conduzo, estudo, alguma coisa assim, sempre tem uma coisa para enviar. Então a gente precisa de muita sabedoria para a gente não se perder, porque por vezes a gente também quer cobrar o outro e a gente também não, né? Então, assim, o que que eu percebi também aqui em casa? Então, às vezes, eu vi meu marido muito no celular, me incomodava. Mas eu também ficava. Então, aí às vezes, já que ele tá, eu também vou ficar. Aí eu comecei a falar, não, então peraí, não adianta eu esperar a mudança dele, porque muita gente quer fazer isso, né? A gente quer cobrar do outro, você ficar no celular, você. Não, então, peraí, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer, porque se eu ficar esperando o outro, provavelmente eu vou me frustrar. E aí eu comecei, né, em alguns momentos, eu tento assim ser intencional, tá? Então ele tá no celular, mas aí eu deixo meu longe, e aí eu vou puxar um assunto, e aí eu vou falar alguma coisa. Porque muitas vezes também a gente, quando tá muito tempo casado, muito tempo junto, às vezes a gente acaba entrando em conversas, às vezes, de cobrança, às vezes aquelas conversas, vai reclamações, né? Então, assim, a gente ser uma companhia agradável, né? Porque às vezes a gente fica, né? Eu fico muito atenta a isso, de não ficar pondo só no outro, a esperar do outro. Então, o que que eu posso ser? Eu ser uma companhia agradável. E aí, quando a gente se doa, quando a gente também, né, faz o nosso melhor, a gente demonstra que a companhia daquela pessoa é agradável, que eu quero estar com aquela pessoa, a pessoa também, normalmente, ela vai ter essa mesma postura, ela vai te devolver o que você está entregando. Agora, se eu fico, já que ele tá vendo, eu também vou ficar. Já que ele tá no celular, eu também vou ficar. Já que ele não me dá atenção, eu também não vou dar. Já que, né, esses já que. Então, se a gente fica só nesse joguinho, já que deixa pra lá, quando você vê, daqui a pouco a relação tá uma relação de que só convive no mesmo ambiente, mas não tem intimidade em relacionamento, né? Então, aqui em casa é assim que a gente vem fazendo. E não é fácil, é um desafio, tanto com as crianças, tanto com o marido, porque, gente, o celular, esse negócio de passar os stories, eu nem fico muito mais nos stories, mas assim, se você ficar ali rodando, às vezes você vê que passou Fica. meia hora, 40 minutos, você fica ali, gente, se deixar passar a hora, porque distrai, você fica ali, né? É dopamina, fácil. Então, para as crianças é ruim, para os adultos também, para a gente é viciado. Tem gente que é totalmente viciado, né? Eu percebo assim, eu às vezes não tanto com rede social, mas com Instagram. Às vezes assim, para que tem que ficar olhando toda hora? Então, às vezes assim, nem sei por que eu pego o celular para ver se tem alguma mensagem, mas para que tem que ficar olhando toda hora? Né? Então, eu venho me observando também, não, peraí, tem um horário que eu vou responder tudo, aí paro, deixo o celular de lado um pouco. Então, à noite eu venho me policiando para eu deixar o celular, a começar em mim a mudança, né? Antes de querer cobrar, assim, do outro. Então, eu queria compartilhar. Você falou um ponto que eu acho que é interessante, né? Estar interessante, né? Então, se eu estou no celular, eu estou fazendo a mesma coisa que ele. E aí, eu vi uma passagem que fala da mulher, né? A outra que vai ter alguém tentando seduzir o seu marido, e ela vai estar usando o melhor perfume, ela vai estar usando as melhores roupas, ela vai fazer toda uma encenação para seduzi-los também. E isso vai estar pela internet ou pessoalmente. Se a gente também está ali só no celular, cadê a graça? Cadê o novo? Vai permitir? Então não se permita. Então, já que eu sou a Jaque, vista-se bem, esteja bem agradável, não fica ali também só no celular. Eu fico, às vezes, fico. Aí meu marido geralmente fala assim, Jaque, sai do celular. Aí ficou, opa, caramba, tira do celular. Porque muitas vezes a gente trabalha com o celular. Então, para quem trabalha com o celular, você tem que se policiar qual é o tempo que você vai estar fazendo naquele trabalho para tirar. Na mesa, de fato, aqui em casa também, proibido. Não tem, na hora do almoço, o celular não pode nem estar na mesa, ele tem que estar num lugar à parte, para não correr o risco de que quando ele tocasse, ele vai querer ver a mensagem. Porque você fala, não, é trabalho. Trabalho pode?
Então, mas estipula os horários, né? Não significa que se é o cliente te ligar, você tá no banheiro, você vai atender lá enquanto você tá fazendo outras coisas. Então, é importante a gente se controlar. E esse sobre ser interessante, né? Isso é um ponto muito importante, porque assim, numa fase do meu casamento, eu lembro que assim, eu não era uma pessoa mais interessante em vários sentidos de conversa, era só reclamação, era só cobrança, era só, sabe assim, ou então só falar de coisas que eu gosto. Mas peraí, às vezes aquilo que pra mim, às vezes eu tô numa fase que. E pro marido aquele assunto não é interessante. Então a gente ser interessante, eu percebi assim, meu marido, às vezes ele reclamando. Eu entrar no carro e começar a querer resolver as coisas. Ah, deixa eu aproveitar pra ligar no médico, marcar consulta. Deixa eu aproveitar pra não sei o quê. E aí um dia, assim, né, ele até comentou, mas aí você tá comigo, você quer aproveitar o tempo que tá comigo pra fazer um monte de outra coisa. Então, veja, a pessoa não se sente importante. Então, em nenhum momento ele não tava se sentindo importante, né? Porque assim, ela tá comigo e ela quer ficar resolvendo tudo, porque acho que minha companhia não é importante, então não é agradável, eu vou resolver tudo. Então, o que acontece? Qual vai ser também a, a devolutiva dele, né? Que o fato de a gente não entregar, a pessoa também não deve, mas às vezes a pessoa acaba também, ela também não tá me dando atenção, também não vou dar. Então, sobre a gente ser a mudança, né? A gente ser interessante em vários sentidos. Você falou, se vestir bem, estar bonita, assim, pro nosso marido, ter papos legais. Como que era? A gente tem que só lembrar como que era no namoro, né? Como que era no namoro? Tá Como que a gente se cheirosa. vestia, como que a gente se arrumava, à noite, na hora de dormir, como que a gente ficava, como que era a animação à noite, na hora, né? Qual eram os papos? A gente vou preparar uma comida especial pro marido, uma mesa especial. Porque se de repente o marido fica só no celular, de repente, aí você, ao invés de brigar, que tal você preparar uma mesa de jantar? E aí você vai, ai, meu bem, vamos jantar. De repente, um dia que deixa as crianças na casa um pouquinho de alguém, da avó, e aí prepara um almoço com o marido. Então, às vezes, algumas coisinhas que a gente pode fazer que a gente pode ser o canal de transformação para o nosso lar, e aí tirando, e aí você vai criando os acordos, né? Acho que os acordos funcionam muito bem também, né? Os acordos, né? Que nem eu não ter o celular na mesa, por exemplo, um acordo que fez sentido aqui em casa. Muito bom, muito bom. As coisas que são inegociáveis, né? Isso para nós aqui já se tornou, quando vira uma cultura, o celular já no começo era modo avião já, para não, tipo, o próprio relógio, né, que hoje tá às vezes no braço ali, já fica instantâneo, tudo instantâneo, e tu acha que tem que estar toda hora com aquela dopamina ali para se alimentar, parece. E além disso que vocês falaram sobre as refeições sem celular e sobre não levar o celular para a cama, isso é uma cultura que também a gente já criou e virou assim natural já. Ninguém mais pensa em levar para a mesa ou para o quarto. Isso com certeza trouxe reflexos muito importantes. Mas como vocês falaram sobre a questão da gente trabalhar, eu acho que essa era digital ali pros a gente associando, né, casamento e filhos nessa questão tem que ter muito claro qual que é o propósito de eu estar no celular. E a gente fala muito, nós não somos consumidores, nós somos produtores de conteúdo. Então, hoje a gente tá aqui, eu como família, tô toda hora ali, Murilo, vem cá, vamos passar uma mensagem, a gente fala. E ele tá muito assim, sabe? E ele pergunta pra ele por que que é o celular, ele fala, é porque a gente precisa que mais pessoas conheçam Deus, que a gente fale pra mais pessoas de Deus, sabe? Então eu vou ali, que mensagem nós vamos passar com isso? E aí não é, e eu me pego, às vezes, muitas vezes, que tu tá ali produzindo, e aí tu cai, vou dar uma olhadinha nas bolinhas ali. Né? Eu falei esses dias para as mulheres que eu fiz um jejum de bolinha, porque isso estava me trazendo, e foi a percepção do Jackson mesmo, que ele viu que eu estava ali consumindo muito, sabe? Tá ali, daí eu vou ver a vida para me espelhar, para ver o que eu vou produzir. Historinha. Porque a criatividade está dentro de nós, né? E a gente consegue arrancar muito mais sem se. Porque daí entra a questão da comparação, entra uns gatilhos ali que a gente não precisa acessar. Então eu me vi um pouco tempo atrás nesse cenário e fiz um jejum de bolinha. Eu falei assim, que é os storyzinhos ali, né? Gente, não faz sentido, porque se eu vou estar ali, quanto tempo da nossa atenção rouba mesmo, né? Tipo, meia hora de presença com meu marido, com meus filhos para ver a vida dos outros. E isso que tem que estar claro. Eu acho que, assim, quando os nossos filhos nos veem, quando nosso esposo, o marido, nos vê no celular, sabe que a gente tá fazendo aquilo ali com um propósito, e não com uma troca de tempo, né, trocando a atenção deles. E eu acho que muito acontece isso na situação, e a Jaque muito bem colocou, né? Que aí tá ali, tá substituindo, ou como a Mayara falou, né? Tá roubando tempo porque é mais importante
a tela do que uma presença. E Aí aí eu volto a imagina o falar de seu novo. ali, né? Ali do lado de você e ele curtindo a foto da outra mulher. Então, e eu volto a falar de novo na questão da conexão, né? Tanto como que é uma coisa que está se perdendo cada vez mais, né? Às vezes dentro da mesma casa, as pessoas ali conversando com um grupo de família, em vez de sentar na mesa, né? E que acho que já vai aquecendo o nosso próximo tema ali. Mas eu acho que é ali, nesses momentos de conexão, que a gente extrai o melhor de cada um, ou o pior, ou as situações delicadas de cada um que está, às vezes, passando por um momento. E o que que tu vai sentir no outro se tu tá na frente da tela? E aí a gente fez uma experiência aqui, quando nós trabalhávamos com os casais aqui em Alecrim, que foi um jantar. Até tá, a Paulinha tá online aqui, se ela quiser compartilhar como é que foi. Nós juntamos os casais na mesa aqui, num momento específico que chamava o jantar da intimidade, e a gente recolheu os celulares para essa janta. Passou uma caixinha, né, Paulinha? Fala aí como é que foi. Passou uma caixinha e os celulares ficaram dentro de uma gavetinha durante o jantar inteiro. O jantar foi aqui na sala da nossa casa, a gente fez um cenário todo romântico e tal. E a mesa era individual para cada casal, só sentava o casal na mesa. E era o momento deles se Vamos olharem fazer no uma morada olho. aí na sua casa quando você voltar, hein, Carol? Muito legal. E aí, gente, tinha situações assim que as pessoas não sabiam o que falar, porque não sabiam mais conversar. De olhar no olho, de se constranger na frente do marido por não ter assunto. Tipo, a gente percebe assim que o celular, então, tá, faltou assunto, vou aqui, vou mexer. E quando a gente vê nos restaurantes, nos lugares, assim, as pessoas que estão ali, tem um momento ali pra estar olhando no olho, pra ver o que tá no coração, ou pra escutar dos filhos o que eles têm pra dizer, a criança tá ali comendo na frente do prato de comida. E aí eu me lembrei do filme que tu falou, né, do Toy Story, que no momento que eles reproduziram muito bem aquela cena que eles deram a Lily pede pra menina, e ele falou, não, porque. E aí o pai foi dar uma instrução, e aquele som começou a sair dissipado, porque ela já não ouviu mais. Não escuta. Aí eu me lembrei das crianças que comem com o celular na frente do prato. Elas nem sabem o que estão comendo, elas não sabem o quanto comeram, porque o celular não consegue atenção, ainda mais uma criança, né? Aquele monte de brilho ali na frente, ela vai olhar para um prato colorido, de certo, né? Então, eu acho que são esses momentos, assim, que para mim eu até anotei aqui e sublinhei, o que é inegociável. Que quando a gente coloca isso dentro da nossa família como uma cultura, isso eu não troco por nada. Mesmo que esteja sem tempo, não sei o que, não. Isso não aceito na mesa, não aceito no quarto. Então Eu lembrei de uma coisa, por isso que eu tampei meus olhos. Eu faço várias. É, né? A criança do passado acaba tendo consequências do adulto de hoje. A minha pequena, eu ficava fora, né? Então, uma vez eu resolvi, vamos ver como é que tá o almoço, né? E aí eu acessei as câmeras de casa, tava minha filha, eu não deixava, tá? Mas tava a babá tinha colocado um desenho no celular, e o celular era proibido para a filha, mas ela tinha colocado o desenho no celular enquanto ela comia. E aí eu cheguei em casa e falei, fulana, por que a criança tá comendo com o celular? Ah, não, porque quando tem celular ela come tudo. Aí eu falei, mas tudo bem, talvez quando tá com o celular, que era o que acontecia comigo, aí eu falava assim, eu comia na frente da televisão, eu comia tudo, mas eu não prestava atenção no que eu comia. E aí, comer só por comer tudo, talvez eu tô criando uma criança obesa porque não tá prestando atenção no que come. Ou então eu tô criando uma criança desnutrida porque não presta atenção também no que come. Então tem as negativas. E aí eu falei assim, não, é desligar o celular e desligar a TV também. Não fica ligado enquanto come. Dá E para render um assim, dia de live inteiro mesmo, Paulo. Dá mesmo. Muitas áreas da nossa vida. Meninas, é um tempo preciosíssimo ficar com vocês nesse horário de almoço para a gente conversar sobre esses temas. E é tão rico dividir as experiências que cada uma teve de um jeito diferente. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar nesse momento com vocês. ô Jaque, só trazer uma observação sobre esse assunto da criança comer na frente da tela. Já existem hoje médicos da parte integrativa, onde eles trazem comprovações que a criança que assiste, que come assistindo, ela não tem saciedade.
além de tudo que você falou, que gera obesidade, ela não sabe o que ela está comendo, ela não tem saciedade. Então, ela sempre vai depois estar procurando alguma coisa mais doce, porque ela comeu prestando atenção naquilo que ela estava assistindo. Então, o intestino, ele também tem ele também é inteligente. E a partir do momento em que ele não presta atenção na dentro dele, começa e gera essa ansiedade. Então, é um assunto muito sério. E trazendo um pouquinho do que vocês estavam falando sobre a relação dentro de casa, com o marido, com a mulher, eu passei muitas coisas sobre isso. Porque hoje não, já faz um tempo que tanto eu quanto meu esposo, nós trabalhamos com e são negócios diferentes. Eu tive um problema com isso, porque era 10 horas da noite, ele sendo eu presa no negócio dele de futebol, ele falando assim, mas eu preciso responder o pai, porque o pai chegou do trabalho e agora ele tá online. 10, 11 horas da noite. E eu falei, mas peraí, você já tá o dia inteiro respondendo. Então agora é o momento de ficar aqui com a gente. E até a gente trabalhando isso, demorou para a gente conseguir alinhar e ajustar. E não só ele teve essa experiência, como eu também. Porque numa fase, alguns anos atrás, onde as crianças eram ainda bebês. Peraí, filho. As crianças eram ainda bebês. E eu estava com alguns clientes. Eu trabalhava na época como social media. O que eu fazia? Eu estava produzindo conteúdo para as empresas 3 horas da manhã. Eu ficava até esse horário produzindo conteúdo. E para mim, as crianças estavam dormindo, às vezes acordava ali para amamentar, e meu esposo estava descansando, às vezes ele estava me acompanhando também trabalhando no celular. E aí? E a vida dois? Onde que fica? Não tem. E nós passamos por isso durante alguns anos. E aí é onde entra até no assunto da live anterior. Qual que é o papel de cada um? E era nesse momento que a gente não identificava isso. Onde a gente estava aprendendo. Onde que é o nosso papel dentro desse relacionamento? Porque não nos foi ensinado. Não nos foi ensinado. E aí, assim, hoje, o que é muito legal, porque a gente tem a rotina de, igual você falou, de também na cama. Então, assim, eu sou muito. Travou pra mim, voltou? Pede pro papai. Voltou. Pede pro papai. O menino chamou, chutou tudo aqui. Mãe da vida real, fique tranquila, Bruna, mas a gente. A sua ligação ela tá falhando um pouquinho, tá bom? Mas deu pra entender. E aí a gente vai deixar depois, agora já entrando no mês de agosto, a gente vai decidir entre nós quatro um dia fixo para a gente fazer essas lives, porque ela tá sendo um tempo maravilhoso, um tempo precioso aí para a gente ajudar outras mulheres com as nossas próprias experiências. Mulher ajuda outra mulher, então vamos nos ajudar. Só para concluir, não sei se voltou, vocês estão me ouvindo bem? Tá falhando, Bruna. Tá falhando. Tá falhando? Não, tá bom. Depois eu vejo aqui. Que era mais para mostrar hoje, a gente tem combinados. Depois que as crianças vão para a cama, é um momento nosso. Entende? É um momento nosso. Eu vou escrever aqui, que eu acho que tá falhando. Ouvi só combinados, que tem combinados, depois vamos ver mais. Usar o celular até um determinado horário, né? As crianças foram para casa, ok, quer responder as últimas mensagens, vocês têm 15 minutos para fazer isso e depois todo mundo tem que guardar o celular. Gostei desse combinado, vou ver se eu implanto aqui em casa também. Que aí pode fazer sentido, e aí você, já que proibição gera compulsão, para não gerar compulsão de nenhum dos lados, somente um combinado, já que todo mundo acaba trabalhando com o celular. Carol, tem alguma consideração? Maiara também? Não, acho que ser intencional, falar que só é uma consideração, a gente ser intencional em tudo que a gente faz. Porque às vezes a gente fica tão no automático
né? Ah, eu dou a tela para a criança porque é mais fácil, porque eu preciso trabalhar, e aí eu ponho. Ou então, tô meio aqui em casa, tô cansada, então vou ficar na tela. Então a gente ser intencional, né? Porque vai dar mais trabalho. Vai dar. É igual a Carol falou, eu também saio com as crianças com um monte de brinquedo. E dá trabalho. Mas assim, a gente ser intencional pensando lá no futuro. Porque eu vou ser intencional com meu marido, porque pensando no futuro, nessa construção desse relacionamento duradouro, saudável, uma família forte. Ser intencional com os nossos filhos, pensando, né, no futuro, eles crescerem crianças saudáveis, fortes emocionalmente. Porque também a gente não citou, mas tem vários impactos de crianças com TDAH, com uma série de coisas que pode estar relacionada a telas, né? Que tem estudos que mostram também, né? Aqui, eu estava até vendo uma lista de, de várias questões aqui, eu acabei que deixei, eu não coloquei, mas ó, atraso na linguagem da fala, que isso aqui é a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria que diz. Prejuízos no sono, falta de foco e atenção, problemas de visão, né? Já que aí com a sua experiência. Então, a gente ser intencional para que nossos filhos não caiam nisso e para que o nosso casamento seja blindado, né? E fique saudável. Isso aí, muito bom. Quer falar alguma coisa, Carol? Vou tentar ser bem pontual. Eu acho que para fechar aqui da minha parte é nós podermos manter esse nosso radar e posição de mulher sempre bem acionado, que eu acho que é uma das principais funções ali, sendo esse termostato da casa e sentindo, não, o clima tá assim porque eu permiti tal e tal coisa acontecer. E sempre tá em nós, né? Nunca tá no marido, nos filhos, é parte de nós. Essa transformação e o começo da mudança, né? Que aí a gente tira de nós para depois trazer reflexo para o casamento, para os filhos. E eu acho que tudo que ocupa o centro, né? Tipo assim, se a tela for o centro, as outras coisas vão indo para a margem, né? Aquilo vai repelindo as outras coisas, repelindo o relacionamento, repelindo o tempo com o olho no olho. E talvez a grande questão não seja quanto tempo eu fiquei ou quanto tempo eu deixei meus filhos na tela, mas sim o quanto eles roubaram momentos preciosos que não voltam mais, né? Não Então, vou tanto voltar. dos filhos, assim como, ele ficou 30 minutos, o que que esses 30 minutos foram de consequência dentro da minha interação com ele, do que tá no coraçãozinho dele que eu deveria ter passado no meu radar e não passou. Ou com meu esposo, que tempo que eu perdi nesse tempo, né, que eu fiquei ali na tela, que não volta mais. Então, não existe uma métrica, né? A gente não tá aqui para dizer, não, tem que ser 1 hora, tem que ser até tal, né? Isso a organização, os estudos já vão dizer. Mas é aquilo que faz sentido dentro do ecossistema da minha casa e que não vai afetar. A pergunta é a reversa, o que que ele tá tirando de tempo que eu poderia ter tido com os meus filhos e com meu esposo. Isso pra mim que foi a chave aí na nossa conversa. E que Muito conversa, bom. hein? A Bruna, a internet dela voltou, mas ela escreveu aqui das considerações que é importante, além do tempo de tela, você deixar separado um tempo para o casal, né? Então, que eles implantaram lá na família deles de uma vez por semana saírem para almoçar juntos ou jantar, e que depois que as crianças vão dormir, o tempo é deles. Eu já implantei isso por um tempo, estou tentando, vou ter que reimplantar de novo. Obrigada para todas vocês pelo tempo. Vamos deixar salva essa live no canal de todas aqui do Instagram. E aí, quem quiser vai poder ver depois também, tá bom? Grande beijo para vocês, meninas. Obrigada, mulheres maravilhosas, lindas e Show. virtuosas. Grande beijo, gente. Obrigada por hoje. Foi lindo. Valeu, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.